tentando acrescentar algo que será um pouco mais difícil para alguns jogadores ainda esse ano e quem sabe no futuro para esses jogadores. Quem são esses jogadores, ô Gris? É difícil saber, né? Eu acho que, assim... Você acha que tem um ranço entre o Filipão e o Matheus Pereira? Não sei se um ranço não, Everton, mas talvez não seja o lateral preferido dele. Né? Nossa, eu acho ele muito bom jogador. Eu acho que precisa aprimorar em muitos aspectos. Você acha o quê? Que é natural, precisa aprimorar em muitos aspectos. Não, claro. Mas é natural. Jovem, muito jovem. Muito jovem. O cara da idade dele, para não ter que aprimorar muita coisa, tem que ser um mas talento. Mas houve uma empolgação excessiva com ele quando ele chegou, até pela concorrência. Né? A grande questão do Matheus Pereira foi que é aquele negócio, né, Everton? No deserto, uma garrafinha d'água via a Coca-Cola gelada, né? Mas eu dou mérito, assim para ele, porque não foi um cara que estava sendo preparado para subir. Foi assim, ó, pega o que está sobrando ali e traz. E acho que no início ele deu conta do recado e essa oscilação é natural. Olha lá, Vina Andrade, viu lá? Os créditos, o Gris é que manda. Mandou colocar, a gente executa. Mas eu tentei pescar quais seriam esses jogadores ali, mas não consegui também, viu, Gris? Então, acho que tem vários. E acho que assim, Everton, a gente precisa sempre relativizar as questões do Cruzeiro, né? O primeiro ponto é assim, do quão difícil está sendo o trabalho do Filipão pelo momento do clube, né? Pelo que o clube está passando internamente. É evidente que isso atrapalha em diversos fatores, inclusive já falei um pouco a respeito da questão da concentração, né? Que é diretamente impactada quando o cara entra em campo tendo uma série de outros problemas fora de campo para pensar. Então, esse ponto é muito importante. E tem um outro ponto que a gente não pode deixar passar também, que tem alguns detalhes aí que o Filipão coloca como o jogador está tomando decisão errada, o jogador está fazendo a jogada errada e tudo, que tem um pouco do papel do treinador também, né? Da necessidade do treinador preparar melhor o time e as jogadas para que as coisas fluam de uma maneira um pouco mais natural. Mas, repito, é difícil ficar cobrando tanto por conta do ambiente como um todo, que não pode ser esquecido. Então, tem sido muito difícil avaliar o momento do Cruzeiro e principalmente o trabalho do Filipão, que a gente criticava muito, né, antes de ter mais informações a respeito dos problemas pelos quais o Cruzeiro vem passando desde a chegada do Filipão. Então, separar as coisas tem sido muito difícil, mas acho que tem muito que é o trabalho do Filipão também. Porque eu acho que é muito fácil chegar e falar assim, mas porque o jogador não está pronto, então vamos encostar o jogador e vamos colocar outro, ou vamos trabalhar esse jogador que já mostrou que tem algumas virtudes, que tem algo de positivo, vamos trabalhar ele para que ele possa servir adequadamente ao clube. Então, acho que tem que encontrar um meio termo aí que não é tão simples. Ô Vinícius Andrade, ele num trecho ali, ele fala sobre o deslize do lado esquerdo e tal. É uma declaração que normalmente você não ouve sair da boca do Filipão, de uma crítica. Ele meio que deu até que eu acho que ele expôs um pouco ali o Matheus Pereira. E ele expôs quando tirou do intervalo, eu achei. Não acho que era para tanto. Eu também acho que não. E outra coisa, por que não expõe o jogador que está na cara do gol e perde um gol? Você viu que teve um lance ali que o Grampola dominou pela esquerda, o Manuel escorregou, mas foi um acidente. Mas não pode analisar que o Matheus Pereira pode ter também tido um vacilo, até por ser jovem, falta de experiência, mas tem bola. Então, o que eu não entendo, e já venho cobrando isso aqui há mais tempo, é de que não dá para expor um jogador da lateral esquerda, que é o Matheus Pereira, que é jovem, baita de um ativo, quase que eu solto um palavrão, baita de um ativo, cara. Exatamente. Então, eu acho que essas exposições, elas são desnecessárias e meio que desvaloriza um ativo. Ele é bom jogador. O Matheus Pereira é um bom jogador. Não dá para ficar expondo. E além do que, eu acho que foi injusto, né? Esse excesso na cobrança em relação ao Matheus Pereira, porque fez um recorte ali de um primeiro tempo que realmente foi muito ruim. Mas se a gente analisar o somatório do Matheus Pereira, ele muito mais ajudou do que atrapalhou. E se ele fizesse isso com todos os jogadores do Cruzeiro, ia precisar de mais de 5 substituições por jogo, poxa. Porque vários jogadores já falharam, tiveram várias falhas individuais. O Potker, que é o cara de confiança dele, já errou várias vezes, não só tecnicamente, mas também comportamental, tomando cartões bobos. Eu acho que a questão do Filipão, a gente tem que analisar assim, será que ele tem mais méritos de ter tirado o Cruzeiro da zona de rebaixamento ou demérito de não ter conseguido colocar o Cruzeiro no lugar mais longe? O que você acha? Então, eu acho que cabe as duas coisas. Eu acho que ele tem mérito, sim, de ter tirado o Cruzeiro daquele buraco, porque até o Fábio falou, né? Talvez se não fosse pelo Filipão, o Cruzeiro estava lá atolado até hoje. Mas eu acho que quando era necessário dar um passo maior, aí o Filipão estagnou. Acho até pela limitação hoje, que eu acho o Filipão, por mais que seja bom para uma Série B, experiente, eu acho ultrapassado. E questão também de
Aí é difícil, né? Porque ele pegou um elenco com salários atrasados e a gente não consegue mensurar o quanto isso pode impactar. O Gris trouxe uma informação recentemente de que uma fonte do Cruzeiro havia dito ao Gris que se não fosse o Filipão, tinha caído para ser mesmo. Então, quer dizer, aí entra nisso que você está falando, né? Dá para criticar por um desempenho meio raso e dá para elogiar por ter fugido da zona da degola, porque era uma realidade naquele momento. Eu acho que a grande questão de debate, Everton, que é importante para o Cruzeiro nesse momento, é de pensar o seguinte. Eu já falei aqui, quando essa fonte me passou isso, eu duvidei, a princípio. Eu olhei e falei, cara, não é bem assim. O time tá aí, tá fazendo ponto, tá jogando, dá para soltar um pouco mais e tudo. E a pessoa falou, não dá. É isso aí, pronto, acabou. É claro que o ambiente interno, ele atrapalha. E é evidente que o problema que o Cruzeiro vive, ele impacta no resultado e no desempenho dentro de campo. A partir daí, a gente fazer uma análise dentro do que o Filipão é capaz de oferecer como treinador, né? Se não tivessem todos esses problemas internos, talvez o Cruzeiro estivesse vencendo mais jogos, somando mais pontos. Mas não acredito que o Cruzeiro estaria jogando muito melhor, jogando um futebol mais vistoso, eu também acho um futebol mais moderno e tudo isso eu acho que não, porque acho que não chegaria a esse ponto. Então, acho que esse debate é importante, inclusive, para a gente pensar na questão da continuidade do Filipão para o ano que vem, né? Que a princípio vai acontecer pelo contrato, a gente tem informação de que muito provavelmente ele vai deixar o clube, mas até para essa avaliação eu acho que é importante. É esse futebol, esse nível tático, técnico, de evolução dos jogadores, de trabalhar com jogadores mais jovens que o Cruzeiro precisa, que o Cruzeiro quer para o ano que vem? Eu acho que não. Eu também acho que não. E vou além, viu, Gris? Se você não me perguntou, mas eu vou oferecer a minha opinião para dizer que eu acho que não é mesmo. O que você acha, Everton? O Filipão não é o treinador para essa temporada. Por vários aspectos. Não acho que vai organizar, custa muito caro. O que foi contratado para fazer, segundo eles dizem, ele fez, então muito obrigado pelos relevantes serviços prestados, mas não vão fazer isso com ele, porque tem uma multa. Temos que lembrar, né? Que ou ele sai ou ele fica porque ele quer. Mas aí você vai dizer assim, o Filipão fica por quê? Você não pode nunca dizer, porque ele está recebendo, todo mês caindo na conta, não está. Então não dá nem para falar que é por causa disso. Não recebeu nada desde que chegou. Não recebeu nada desde que chegou. Então não dá para falar que é pelo dinheiro. Mas um dia vai receber? Sabe-se lá quando, né? Talvez sim. Ninguém sabe quando. Então, o salário dele é alto. Não acredito que vá... Sabe aquele time que joga, você fala, um time organizado, sabe? Você vê quando o Louser estava lá no Cuiabá, você via um quê de organização. Não, o Louser da Chapecoense, você via um quê de organização. Quando você via, por exemplo, o América do Conceição e depois o Lisca, extremamente organizado. O Cuiabá do Chamusca tinha um quê de organização. Oscila, mas é claro que oscila, Ali, Chapecoense, talvez o América tenha um elenco bom, mas se você pegar os elencos da Série B, eles são bem lineares até o quinto, sexto colocado ali. O Cruzeiro, que para mim, está acima de elenco. Aí hoje o Eduardo Panz me disse, mas o elenco do Cruzeiro é bom, eu também concordo que é o melhor, mas é desequilibrado. Você olha para o meio-campo do Cruzeiro, é um problema. O meio-campo do Cruzeiro é o pior setor do time. Mas na frente tem bons atacantes, lá atrás tem bons zagueiros, tem bons laterais, mas o meio-campo é um problema. Eu estou de acordo. Agora, eu não consigo ver o Filipão organizando tudo isso. Sabe aquele cara que... Sabe, eu não consigo. Por isso que a gente acredita suspeitando que o ambiente esteja todo bem organizado, pagando em dia e tudo mais, não sei o quê, não acho que vai tirar muito mais em termos táticos, técnicos e tudo do que estaria tirando. Claro, os jogadores vão estar mais concentrados, vão estar trabalhando com mais afinco, enfim, mas acho que tem ali uma limitação nesse aspecto. Porque o treinador caro, o Filipão é um treinador muito caro. Ele mesmo Cruzeiro falou. foi lá buscar, não se ofereceu. Cruzeiro foi lá buscar, sabia que custaria caro, sabia que um contrato de até o final de 2022 era um risco e o Cruzeiro dobrou a aposta, foi para cima, escudo, né? Precisava de um escudo. Só que quando ele foi contratado, que eu disse aqui que seria um escudo, eu tenho mensagens que eu printei de torcedor falando que absurdo, você fica printando? Não sei o quê. Não, tem uns mais agressivinhos, eu adoro printar, para ver até onde o cara vai chegar.
Então eu tenho printadinho, guardadinho. E de vez em quando é bom também, depois você joga na cara do cara, lá na frente, é bom. De vez em quando uma vingancinha é bom. Então é o seguinte, os caras... Tem uns aí que printa e leva uma pedaleta, toma cuidado. Verdade. Deus o livre. Então é o seguinte, você também não perde a oportunidade, é desgraçado. Então é o seguinte, não acho. Tem gente que vai dizer, não, porque o Filipão não é o treinador, por vários aspectos, porque é caro, porque não vai organizar. Uma coisa, é o Turra que dá treino? É o Pracidelli que dá treino? Tá, mas e o treinador que está na beirada do campo ali enxergando o jogo, para corrigir o posicionamento, que enxerga o jogo do adversário, que sabe, uma vez eu fui no Penidão ali, no Alçapão do Bonfim, com Leston Júnior, assisti um jogo Vila Nova e Guarani, me parece, debaixo de chuva, ficamos na arquibancada lá tomando chuva, eu e Leston Júnior. O Leston lá de cima, do meu lado, e ele falava assim, ó, tá acontecendo isso e isso, e daqui a pouco o treinador vai fazer isso, isso e isso. Aí o treinador ia lá, isso e isso. Olha lá, isso aqui tá acontecendo isso assim, você vai ver que no intervalo ele vai mudar, vai voltar assim assado. E tudo que o Leston fala, isso é uma capacidade que o Filipão deve ter, mas eu não acho que é o cara suficiente para resolver o problema. É campanha para derrubar o Filipão? Não, é o que eu entendo ser melhor para o Cruzeiro na sequência. E sem dizer que a questão de baixar a folha é obrigação, é necessário que faça isso.